Paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou fazer um react, né, das falas da esposa, né, do Michel Oliveira, do canal Reflexões por Michel Oliveira. Eu esqueci o nome dela, me desculpem, eu acho que é Má Oliveira, alguma coisa assim. M-A-H, tá? Má. Deve ser de Marcelo, alguma coisa. Eu não lembro agora, me desculpe. Eu vou chamá-la respeitosamente de esposa do Michel Oliveira, ok? Que eu não lembro realmente o nome dela, então vocês me desculpem. Vamos aqui, ela falou algumas coisas contra o irmão Celso Slompo. Vamos analisar aqui a fala dela. Vou também testar uma nova ferramenta aqui do celular que eu descobri. Ver se dá certo, né? Vamos lá. Então, pessoal, olha eu aqui, ó. Círculozinho bem pequeno aqui, ó, todo lado da mata. Também tem, acho que é o Douglas o nome dele, se não me engano. Me desculpe se eu errar os nomes, tá, pessoal? Não levem a mal. Tá, e tem o Michel Oliveira, que esse aí eu conheço, que eu já tive algumas conversas com ele pelo YouTube aqui mesmo, né? Na plataforma, né? Também fiz alguns vídeos sobre ele, eu conheço. A Má também já fez algum. Acho que é Má o nome dela, a esposa do Michel Oliveira, que eu esqueci agora, me desculpe. Que eu guardar nomes é ruim mesmo, né? Ela também já fez alguns comentários, então os dois eu tenho algum conhecimento, principalmente o Michel Oliveira. Agora o Douglas, acho que é Douglas, se eu não me engano o nome dele. Me desculpe se eu estou errando seu nome, tá? Eu já desconheço um pouco, então vou colocar aqui para rodar. Vamos ver como é que funciona aqui, vamos lá. Então, esse senhor Celso Slompo, ele deveria aprender com o doutor Ricardo Adam, entendeu? Como é que conversa, como é que tem um diálogo respeitoso, não é respeitoso, não tem educação, não sabe escutar o outro lado da história e constantemente tá acusando pessoas da crítica de coisa que ele não pode provar. Tá, vamos lá. Aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, essas comparações, eu acho que entre advogados, parece que o Ricardo Adam, isso eu conheço, é um advogado conhecido por estar ali. Ele mesmo diz isso, está lá no canal dele, de que está envolvido com alguns processos contra a congregação que está no Brasil. Ele mesmo está lá no canal dele, acho que é Café com Ricardo Adam, alguma coisa assim, CCB, Essência, CCB, alguma coisa assim. É o canal do Ricardo Adam, tá? Então é conhecido por processar a congregação que está no Brasil. Eu acho assim, você fazer comparações assim é meio complicado, né? São pessoas com características diferentes, né? Você fazer a comparação daquele que é conhecido por processar a congregação e aquele que está meio que defendendo a congregação, são comparações. Eu acho que cada um tem uma sua função ali, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto que eu tenho que analisar aqui é sobre a questão do irmão Celso ser desrespeitoso. Assim, eu já vi várias lives do irmão Celso, eu nunca lembro dele ser desrespeitoso. Você poderia citar um? Não lembro. Inclusive, eu sou uma live do Duca, que o Michel Oliveira, seu esposo, participou, ele foi muito bem recebido, né? E teve ali pode até expor a opinião dele com educação. Eu vi também uma live que acho que foi o irmão Celso, o irmão Everaldo Leite, participar do seu canal de seu esposo. Também ele foi muito educado. Então, trabalhei hoje o dia inteiro e deu um soninho. Então, Márcio, tem que citar quais momentos ele foi desrespeitoso. Porque falar, né, sem provas. Cita aí, por favor, algum vídeo que ele foi desrespeitoso, tá? Segundo, o trabalho do irmão Celso não é contra críticos, tá? Ele não faz ataques contra críticos. Isso daí é um equívoco seu, ele faz ataque contra os opositores. Por exemplo, os vídeos do Celso Slombo não é direcionado ao seu canal. Eu já até falei, eu fiz até um comentário numa live que o Michel estava comentando. Eu falei, Michel, você não é ofensor, né? Ele não é ofensor, Michel, tá? Eu não considero ele ofensor. Eu considero o Michel Oliveira um sensacionalista, mas ofensor ele não é. Não lembro agora de algum vídeo do canal dele ter sido criminoso. Não lembro. Então,
Não acredito que as falas do irmão Celso sejam direcionadas ao Michel Oliveira, porque o irmão Celso, ele combate o que é errado, né? Os ofensores, que muitas vezes comparam, por exemplo, membros da congregação que estão no Brasil a porco. Tem gente que faz isso aí na internet, tá? Fazem discursos de ódio contra a congregação que está no Brasil, que não é o caso aí do canal Michel Oliveira. Eu tenho que deixar isso aí bem claro. Então, então eu não vejo ele atacando críticos, eu vejo ele combatendo ofensores, pessoas que cometem crimes, tá? Acho que é isso. Eu vou chamar a esposa do Michel Oliveira. Então, errado a sua análise aí, você tá errada. Inclusive fazendo analogia criminosa, fazendo analogia, comparando críticos a nazistas. Não. Aí você tá tirando a fala dele do contexto. Tem uma regra na interpretação das Sagradas Escrituras, né? A regra da hermenêutica, né? Mais propriamente dito. Que texto fora de contexto vira contexto. Pelo contrário, ele não faz analogias de críticos. Você está errando novamente. O combate do irmão Celso não é contra críticos, é contra ofensores. Você está confundindo aí. Acho que você tem que consertar isso. É contra ofensores, não críticos. Você está misturando. Infelizmente, é um erro que você está cometendo, né? Deixa eu ver aqui quantos minutos a gente já viu. 34 segundos. Ela só cometeu erros, porque ela está misturando ofensores com críticos, né? Vamos lá. A analogia que ela está dizendo aí, né, foi quando o irmão Celso falou sobre um ofensor da internet que comparou os membros da congregação com porcos, tá? Porco. Comparou o membro da congregação com porcos e desferiu vários discursos de ódio. Exatamente como, acho que é Goebbels, eu não sei, o marqueteiro lá nem vou falar o nome dele aqui, daquele personagem lá da Segunda Guerra Mundial fazia com os judeus, tá? Então, um ofensor usou essa mesma tática desse tal de Goebbels aí, né? E comparou membros da congregação a porco, tá? Essa é a questão aí. Então ele está falando de um ofensor, não está falando de crítico. Você tem que fazer essa diferença. E isso é crime. Prova que ele está falando que ele está errado. Eu acho que o ônus da prova é daquele que acusa. Eu acho que o Ricardo Adam, ele pode explicar isso para você, já que você não confia no Celso e você citou o Ricardo Adam. Pergunta para ele, de quem é o ônus da prova? É daquele que acusa ou daquele que é acusado, né? Então, vamos seguir aqui. Alemães, ao Adolfo, que vocês sabem que é, que eu tô até com medo de falar o nome, para lá e vir não cair. Entendeu? Então, assim, eu fico assustada, um cidadão que deveria estar prestando um serviço gratuito para a comunidade da CCB, por exemplo, instruindo como é que as pessoas conseguem se aposentar, instruindo famílias que têm um deficiente e não sabem que tem direito a um benefício, instruindo as pessoas nos seus direitos e ajudando essas pessoas a conquistar aquilo que elas precisam. Uma coisa não justifica a outra. Vocês fazem, quantos trabalhos de caridade vocês fazem? Bem, vamos lá, eu acho assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vocês gravam vídeos basicamente diariamente só atacando congregação, porque em vez de vocês fazerem isso, vocês não vão fazer caridade, né? Em vez de vocês usarem, vocês aí tem acho que 30 mil inscritos, eu tô vendo aqui, ó, acho que é 30 mil inscritos, se eu não me engano são 30 mil inscritos. Por que vocês não transformam o seu canal em um canal de ajuda para as pessoas? Por que vocês não fazem isso? Não quer dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Qual que é o problema dele usar também o tempo dele para fazer algo em benefício da instituição
que ele ali professa a fé dele. Qual que é o problema? Da mesma forma que vocês estão no direito, vivemos um país democrático, tá? Estamos num estado democrático de direito, vocês usufruem desse direito gravando vídeos diariamente, né? E o tema é Congregação Cristã no Brasil, inclusive a capa do canal do seu marido é colocando a Congregação Cristã no Brasil e fazendo ali até um ataque a ela, né? Falando lá que é a maior seita do Brasil, acho que está escrito isso. E esse é o seu direito democrático, vamos lá, você está no seu direito democrático. Então por que ele não pode fazer isso? Então vocês podem, ele não pode? Isso daí é parcialidade, tá errado, né? Se você pode usufruir desse direito, ele também pode, né? Lembrando, a gente tem que fazer a separação correta das coisas. A gente não pode imputar para certas instituições e nem pessoas solucionar os problemas que nós temos no Brasil. A gente tem que cobrar das pessoas certas, que são os políticos. Então, esse é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil. A gente quer que nem, por exemplo, a época da Copa do Mundo, deixa eu citar esse exemplo, né? Uma das entrevistas, né, que foi colocada é que os jogadores eles estavam querendo inspirar as pessoas para mudar o Brasil, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: desde quando o jogador de futebol é responsável para fazer isso? Nós votamos, inclusive nossos políticos são pagos para promover essas mudanças. Então a gente não tem que esperar que jogadores de futebol façam as mudanças que o Brasil precisa. Eu votei em um político e eu tenho que cobrar ele para fazer isso. Se meu político que eu estou cobrando, ele não está fazendo esse serviço, vou votar em outro. Então acho que a gente tem que fazer um processo de conscientização para que os políticos resolvam os problemas da situação e não jogar para pessoas ou para instituição. Então, aí, desculpa, você está sendo apelativa, né? Você está tentando desviar o foco. É uma atitude clara sua disso. Não está fazendo um desserviço aqui na internet, disseminando. Desserviço? Vocês publicam diariamente vídeos, né, de uma certa, vamos supor, de uma visão contrária à Congregação Cristã no Brasil? Uma instituição que mais uma das, né, não vou dizer que é a maior, tá? Mas é uma das que mais presta serviços comunitários, já que você está falando de questões comunitárias, né? No país é uma das, não é a maior, mas é uma das que presta maiores serviços comunitários, né? Tem regiões do Brasil, por exemplo, que a Congregação Cristã do Brasil erradicou a fome dos seus membros, não só dos seus membros, aqueles que participam ali. E aí, como é que faz? Então, acho que quem está prestando esse serviço aí? Aqui, irmã, eu tive que dar uma pequena pausa. Os irmãos vieram visitar a gente aqui. Eu vou continuar aqui, tá bom? Vamos lá. Estão tolerantes quando as pessoas apenas estão praticando. O Celso Slompo, porque a nossa crítica é a CCB, mas você, há poucos dias, uma crítica contra a empresa da TIM. Pode também te acusar de intolerância. Nossa, senhor Celso tolerante com a nossa empresa. Será que ela pode? Porque você colocou sua reclamação lá. Quer dizer que você pode reclamar, mas nós não podemos? Você reclamou de um serviço. Não, a questão aí, ela tá fazendo toda uma mistura aqui, só para explicar um pouco, né? Vamos lá, cada coisa é cada coisa. Que reclamação o Celso Slombo apresenta dos opositores? É aquela mistura novamente, ela está confundindo. Confusão, né? Ela faz uma confusão na análise dela, ela não consegue entender o que é opositor, o que é crítico. Crítico você pode fazer, ninguém tá... Acabei de falar que o canal de vocês são de críticos, tá? Como existem outros também, que a gente está, não só o irmão Celso, aqui no meu canal também eu luto bastante contra isso, é contra os opositores. Críticos, pode ter aí, você pode fazer crítica, você quer criticar a coligação que está no Brasil, né?
Faça isso à vontade. Inclusive, vocês fazem isso de segunda, domingo a domingo, né? É, a, o trabalho do irmão Celso é contra os opositores. Aí ela faz uma relação com a Tim que não tem nada a ver. Mas tudo bem, vamos lá. Mas só pra. Eu já falei isso, estou sendo até cansativo, né, na repetição, mas é porque ela toda hora ela faz essa confusão. Posso fazer o quê? Eu tenho que. Ainda falta quase 2 minutos aí do áudio dela e se ela falar de novo, vou ter que. Ela tá misturando ofensores e críticos. Tem que fazer a diferença aí. CNPJ, nós estamos reclamando de um CNPJ. Entendeu? Aqui cabe uma ressalva, tá? Tinha uma empresa, tá? Congregação Cristã do Brasil é uma instituição religiosa. Ainda que ambos, perante a lei, tenham CNPJs, a TIM ela ela é uma empresa de serviço telefônico, né, celular aí, e ela presta serviços. A pessoa vai lá, contrata, paga algo para ela, ela presta serviço. Instituição religiosa ela não é prestadora de serviços, tá? Ela é relacionado a cultuar a Deus. No caso aqui, o Deus cristão, né? Cultuar a Deus no ponto de vista cristão, né? Você pode ter outras religiões com outros sentidos, né? Mas a instituição religiosa ela tem um fundo mais, né? Do ponto de vista religioso, ela não presta serviço. A Congregação Cristã do Brasil ela não presta serviços, tá bom? Então ela comete o erro aqui de ela não sabe o que está falando, já dá para perceber que ela não sabe o que está falando, né? Ela está misturando o CNPJ de uma empresa com o CNPJ da congregação, como se tudo fosse a mesma coisa. Não é, tá? Não é. A Congregação Cristã do Brasil é uma instituição religiosa, né? E a TIM, de certa maneira, é uma prestadora de serviços, né? Você vai lá, contrata um plano dela, ela vai te oferecer ali serviço, SUS, ok? E tem toda uma questão de até código do consumidor que ela tem que respeitar. Isso não acontece com a Congregação Cristã do Brasil, tá? Ainda que tenha, assim, doações, mas são doações voluntárias. E vai quem quer, ok? Então são questões diferentes, né? Tem objetivos finais diferentes, ok? Você tem que fazer essa separação. Ela fala como se fosse tudo a mesma coisa, tudo igual, uma falácia até dela, né? Mas assim, mas parece que tem pessoas que compraram o diploma, entendeu? Parece que colou lá na prova da OAB, porque não é possível a pessoa que conhece da lei ensinar coisas erradas. Inclusive, Então aqui é uma ofensa até grave. Isso aqui é grave que ela acabou de falar, né? Que falou que ele comprou o diploma. Isso aí é um ataque deliberado, aí já não é mais crítica. Mas até aqui tudo bem, tem uma análise que a gente está fazendo, você errou, né? Mas a pessoa pode fazer uma análise e errar, não tem problema, né? São aí já quantos minutos aqui do vídeo dela? 2 minutos 12, e até agora ela não conseguiu falar coisa com coisa. Mas tudo bem, você pode fazer suas análises e errar, né? É o que ela está fazendo. Até aí tudo bem. Mas agora o que você fez é errado, né? Não do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista ético, né? Você está falando que ele comprou o diploma, você tem provas disso? Isso é grave o que você está falando, né? Colou na prova da AB, isso é grave. Tá? Isso é uma ofensa. Você agora personificou o que a gente diz, tá? Agora você personificou, não que você seja, mas em questão aí de 10 segundos, eu vou voltar aqui um pouco lá, 10 segundos, né? 10 segundos ela personificou o que é um ofensor. Veja bem o que é um ofensor, ela vai personificar aqui pra gente agora. Possível, a pessoa que conhece da lei... Um pouquinho mais antes aqui, vamos lá. Entendeu? Mas assim, mas parece que tem pessoas que compraram o diploma, entendeu? Parece que colou lá na prova da OAB, porque não é possível a pessoa que... Então, isso daqui é o que a gente chama de ofensor. Infelizmente, ela abandona o lado crítico, né? Que não é problema ela ser crítica, não tem problema nenhum, né? Aqui ela já está personificando o que a gente combate na internet, que é ser ofensor.
ela está atacando a moral do irmão Celso Slombo. Ela está fazendo um ataque deliberado contra ele. Tá bom? Aí isso é ser ofensor, entendeu, Mar? Entenda a diferença agora. Você é o exemplo para a gente fazer a diferença agora. 2 minutos aí, até agora você estava fazendo crítica, ainda que errada, mas eram críticas. Tudo bem, são críticas erradas. Você confundiu o que é crítico, o que é ofensor. Ok, a pessoa pode fazer isso, ela pode errar na internet, não tem problema. Tanto vídeo do YouTube aí falam até de terra plana. Então por que você não pode falar coisas erradas aí? Até aí tudo bem. Tá? Análises equivocadas da sua parte. Mas agora não. A partir desse minuto aqui, você partiu para ofensa pessoal. Você atacou ele deliberadamente. Você tem prova de que ele colou da prova da B? Né? Tem prova que ele comprou? Isso daí é uma calúnia até. Você acabou de caluniar. Isso é ser ofensor. Entendeu o nosso trabalho aqui? É Ma Oliver, agora eu tô vendo aqui, é Ma Oliveira deve ser, né? Que é o outro, Michel Oliveira, então ela deve ser Ma Oliveira. Eu não sei o nome da letra. Então, você acabou de personificar o ofensor. Você ataca deliberadamente, sem provas. Você tem provas disso que você está falando? Isso é uma calúnia, tá? O que você está fazendo. É isso que a gente combate aqui na internet. A gente combate os 2 minutos anteriores que você falou. Não, isso daí... A gente pode fazer comentários, né? Porque a internet é livre, estamos no espaço democrático. Mas isso daí não é o problema. O problema é o que você personificou aí nos últimos 10 segundos, né? Que são um ataque deliberado à moral do irmão Celso Slombo, tentando denigrir a imagem dele através de uma calúnia, tá? Então você é um exemplo da diferença entre ofensor e crítico. Agora você personificou o que é um ofensor. No caso aqui, ofensor do irmão Celso Slombo. Conhece da lei, ensinar coisas erradas. Inclusive, ele colocou para as pessoas denunciarem os críticos. Entendeu? Clara referência sobre quem ela diz que comprou o diploma, ou seja, o Dr. Celso Slombo. Isso daí fica claro. Aqui, vamos falar, ela ensinou errado. Eu só vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá, 2 minutos, vamos ver. Ele colocou para as pessoas denunciarem os críticos, entendeu? Só que assim, isso é você Então, denunciar os ofensores. Inclusive eu tenho um grupo de WhatsApp. Vou até publicar o link aqui para quem quiser entrar. Nós vamos fazer denúncias, né, contra a quem produzir algum tipo de ofensa à fé, né? É o nosso direito, inclusive tem aí a ferramenta aí, ó. No vídeo de vocês tem o 3 pontinhos aí, vamos supor que eu quero denunciar essa sua ofensa aqui. Eu vou colocar 1 minuto que você falou isso e fazer a denúncia. Posso fazer isso. Não estamos num estado democrático de direito, inclusive você falou que as pessoas têm direito. Então a campanha que a gente faz é contra ofensores. Aquele que está ofendendo, cometendo crime. Estamos no nosso direito. Tá? Então, nada a ver com o que você está falando. Ele não está ensinando errado. Pelo contrário, ele está fazendo uma coisa que todo brasileiro devia fazer, né? Ensinar coisas boas, né? E as pessoas deveriam praticar mais as denúncias, né? Porque a gente não teria tanto ofensor no YouTube, infelizmente. A gente pratica pouco isso. E fazer crime de ódio contra as pessoas. Você colocar um grupo de pessoas para derrubarem canal, para silenciar uma pessoa. Não, a gente não quer silenciar uma pessoa. A gente quer combater uma ofensa. Tá? Ó, tem um canal aí que inclusive eu vou publicar nesse grupo um vídeo dele. Ele ofende os irmãos do Braz, manda os irmãos do Braz tomar naquele lugar. Isso daí é o que para você? Eu nunca vi vocês falando isso. Ó, vocês, eu vou dar vocês como exemplo. Eu nunca vi vocês falando isso. Mandando o Braz tomar naquele lugar. Ele fala o palavrão, é que eu não vou falar o palavrão aqui, tá? Eu tenho, ao contrário desse outro canal, que não é o de vocês, tá? O canal que eu tô citando aqui não é o de vocês. Só pra deixar bem claro. Não é o de vocês. É um canal aí de um opositor. Esse é o opositor mesmo. Ele mandou os irmãos do Braz, o Ministério do Braz, tomar naquele lugar. Eu nunca vi vocês fazerem isso. Nunca vi. Né? Eu tenho certeza absoluta que vocês não concordam com isso. Se ele tivesse, eu quero que os irmãos anciões lá do Braz vão lá e
e comecem a aprender a Bíblia. Tudo bem, é uma crítica. Tudo bem, aí não tem problema nenhum. Nem cabe denúncia. Agora, você pegar os irmãos, chegar e falar, ó, eu quero que aqueles irmãos do Brasil vão tudo tomar naquele lugar, e falar lá o palavrão que eu não vou dizer aqui. Você acha isso certo? Não é. Isso é uma ofensa, é um ataque. É esse tipo, inclusive, eu vou colocar nesse meu grupo para denunciar isso daí. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Eu creio que vocês vão concordar com nós. Né? Então, eu acho que você está misturando as coisas. Não é contra os críticos a nossa luta, é contra os ofensores. Né? E você é o exemplo. Né? Até 2 minutos você fez críticas. Depois, os 10 segundos ali, você fez uma ofensa. Então, você pode servir de exemplo aí nesse vídeo específico do que é crítico e que é ofensor. Crítico, aos 2 minutos aí do seu vídeo, não merecia denúncia. Não merece nem... É um direito democrático que você tem. Qualquer... Né? Ainda que não esteja certa, mas tudo bem. É um direito democrático que você tem. Mas os 10 segundos lá, você ofendeu, aquilo ali é errado. É isso que a gente está combatendo. É crime de ódio. Você sabia disso? Não, não é crime de ódio. Tá? Crime de ódio é você mandar o Braz tomar naquele lugar. O crime de ódio é você falar uma calúnia contra o irmão Celso Slomb e propagar isso no seu canal com mais de 30 mil visualizações. Tá? Então acho que você está confundindo as coisas. Você pegar e falar para as pessoas que elas têm que ir e denunciar, fazer boletim contra alguém que coloca uma crítica lá em um vídeo. Não, não é contra crítica, é contra ofensa. Ofensa. Crime. A gente não pode incentivar as pessoas a denunciarem crime. Então a gente tem que ser conivente com o crime, é isso que você está falando? Porque é a conclusão lógica do fato de que você está expondo. Acredito. Aí você se equivocou totalmente, minha filha. Nada a ver. Não tem, isso aqui não tem nada a ver com os críticos. Não tem nada a ver com os críticos. Ó, quer ver? Um crítico que... Não que ele fale algo verdadeiro, tá? Mas aqui não é o foco desse vídeo questionar se as críticas dele são verdadeiras ou falsas. Só um crítico aí, Paulo Júnior, um crítico da congregação que está no Brasil, o pastor Paulo Júnior, não é? Acho que é da Batista, eu sei qual que é a igreja dela. É uma igreja. Acho que ele é conhecido aí, vocês conhecem também o pastor Paulo Júnior. Ele é um crítico da congregação. Você já viu o irmão Celso Slombo fazer campanha para denunciar em massa os vídeos dele? Não. Só se o pastor Paulo Júnior vir a fazer alguma ofensa, aí sim. Então acho que a gente tem que fazer essa separação correta aí. Isso daí é comunicação falsa de crime, né? E olha que eu não sou formada em lei, gente. Eu não sou formada em lei, mas eu leio, eu procuro saber os meus direitos, os meus deveres, entendeu? E esse cidadão está fazendo esse desserviço. Eu falo aqui abertamente para vocês, porque eu sou sincera. O Duca, eu gosto muito da pessoa do Duca. Não sei por quê, entendeu? Eu gosto, eu me simpatizo com a pessoa dele. Mas, infelizmente, é uma pessoa que está dando espaço para uma pessoa mais ignorante do que ele dar opinião lá. Entendeu? Eu acho que você não está muito em condições de dizer que eu sou ignorante. Você está fazendo várias confusões aí, várias misturas. Não sei se você diz que estuda um pouco de direito, então, já que você estuda um pouquinho sobre questão de lei, cuidado quando você falar que a pessoa comprou um diploma, cuidado quando você falar que colou na prova da OAB, essas coisas. A gente tem cuidado quando coloca isso daí em um vídeo. Você falou tão bem do Ricardo Adam, não sei, você deve ter o contato dele, pergunta para ele se você pode colocar isso num vídeo num canal para 30 mil pessoas, né? Então, é aquilo, né? Você está falando uma coisa, mas não é o que a gente está constatando aqui. Desculpa, né? E o irmão Duca, junto com o irmão Celso Slom, faz um ótimo trabalho, né? Eu discordo totalmente de vocês, né? Você está se colocando como a detentora da verdade e desculpa, você está sendo errada, não está conseguindo fazer um raciocínio simples, né? Não está conseguindo, você está fazendo uma mistura toda aí e está se complicando. Se o senhor Celso Slompo quiser, eu estou aberta a nós fazer uma live juntos
porque eu tenho algumas coisas para perguntar para você e você esclarecer para nós, entendeu? Mas saiba que a hora que você for esclarecer para nós as coisas, vai ter um advogado acompanhando a nossa live, tá? Para saber se o que você está falando é certo, porque infelizmente. Ele falou aqui, ó, só o comentário do professor Wesley Rodrigo. Ele falou que foi representado na OAB e quem fez. Tem uma pessoa que fez uma denúncia do irmão Celso Lombo na OAB e perdeu feio, tá bom? É só isso que a gente tem a dizer. Então perdeu feio. Então se perder, a pessoa que fez a denúncia perdeu feio, é porque o irmão Celso Lombo está com a verdade, ok? Realmente, não tem problema. Eu acho que assim, não precisa nem fazer a live. Ele já participou de uma live com vocês aí. Eu lembro de uma, né? Eu lembro de uma do Cormon Everaldo Leite. Mas também o Michel Oliveira também participou de uma live no canal Duca. Tava o irmão Celso Lombo lá. Pede pro seu advogado analisar. Vai lá, não tem problema nenhum. Sinta-se à vontade, meu cara. Ok? Então, acho que ele precisa fazer novamente uma live. Já tem material aí para vocês analisarem e ver se ele está descumprindo alguma lei, alguma regra. Se a gente pegar todos os seus vídeos e analisar, metade, 70% dos seus vídeos está repleto de mentiras, da lei distorcida, você ensinando coisa contrária para as pessoas. Não faz 70%. Quando dá esses números aí muito absolutos é meio complicado. Mentira. O que eu acabei de falar aqui, né? Mentira. Se ele tá falando a mentira, por que a pessoa que denunciou ele na OAB perdeu? Você tem que responder isso. E aí? Como é que você vai falar? Como é que você vai explicar isso? Mentira, a gente pode... Cite uma, já que ele tem 70% aí, né, de coisas erradas, e ele mentiu, cita uma mentira aí pra gente analisar, a gente vai atrás. Ele mentiu falando isso. A gente vai analisar se realmente ele mentiu. O ônus da prova é daquele que acusa. Você está acusando, então prove. Né? Porque falar por falar, papagaio também fala, né? Se colocar o papagaio aqui para falar, ele vai falar a mesma coisa que você falou aí, né? E quem disse que ele vai entender o que está falando? Então, quem diz que você tem ciência do que está falando? Né? Então, se você tem ciência do que está falando, apresente provas robustas, né, de que ele errou, porque já mais de 70% do que ele fala é errado. Então, deve ter... Você falou vários vídeos até, né? Então, não vai ser difícil. Acho que vai ser um trabalho até fácil. É que nem eu falar do... vou falar aqui... mas não do ponto de vista jurídico, do ponto de vista teológico, tá? Então, antes de eu dar esse exemplo, fazer essa analogia, eu quero deixar bem claro que a analogia que eu vou fazer aqui é no ponto de vista teológico, tá? Não no ponto de vista jurídico. Josafá, eu falo que ele erra na análise da Bíblia, tá? E aí você fala, prove, eu tenho uma playlist com mais de 50 vídeos aí, provando, né? Se você quiser, eu falo um. Tá bom? Ok? Vou citar um aqui, que ele fala que a cada 10 funerais na CCB, 9 vão pro inferno. 9 pessoas ali vão pro inferno. Ele falou que ainda tem funeral que bate 10, né? Então, quer dizer, ele é Jesus Cristo, agora pode dizer que vai pro céu, vai pro inferno? Entendeu? Acabei de citar um erro. Tem 50 vídeos, né? Tem 50 vídeos. Que eu apresento erros. Assim, cada vídeo tem uma porrada de erro que eu corrijo dele. Então, olha só, eu fiz a seguinte afirmação. O Josafá erra do ponto de vista teológico. Acabei de provar, dei um exemplo, né? Do funeral aí, né? E também apresentei uma playlist do meu canal, que a pessoa pode ir lá e verificar se eu estou certo. Olha só. O ônus da prova é daquele que acusa. Eu acusei ele de um erro teológico, Josafá Agra de um erro teológico, e apresentei uma prova. E apresentei até uma playlist. Tá vendo? O ônus da prova é daquele que acusa. Então, assim como eu posso falar abertamente que o Josafá Agra erra ao analisar a Bíblia, já que é tão fácil
né? O irmão Celso Lobo cometeu tanto erro que nem você está falando, então por que você não apresenta uma prova aí? Vamos lá, apresenta aí. Sinta-se à vontade. Não faça isso não, meu irmão. Não faça isso não. Tem muito pobre dentro da CCB que precisa de uma aposentadoria, mas não sabe por onde começar. Ajude essas pessoas. Tem muita gente dentro da CCB que tem um filho deficiente e não sabe que tem direito a um benefício. Ajude essas pessoas. Seja útil de verdade, porque o que você está fazendo na internet não é utilidade. Não é utilidade. Mentir e ensinar as pessoas a denunciar pessoas por intolerância, sendo que você dá o. Então, esse senhor. Aqui acabou o trecho, vamos lá. Então ele mentiu? Prove. 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 Apresenta, olha, mentiu tal vídeo, tal minuto, ele falou isso, tá errado. É fácil, né? É fácil, então vai lá. É que então falso 70%, então você deve ter 300 provas aí, falar por falar. E sobre a questão lá de ajudar, e qual que é o problema de ele não tá provocando também uma ajuda na conscientização? Não é ruim a pessoa cair em fake news, que nem alguns opositores, não estou falando do seu caso. Alguns opositores provocam fake news, provocam divisão no meio de uma família, destrói famílias. Então, quando a gente combate essas fake news e elas não chegam ao ouvido de certas famílias, ou se chegar, a pessoa já está vacinada contra ela, você não está fazendo algum tipo de benefício? Eu falo, já que você cita para que ele faça isso, vocês gravam um vídeo de domingo a domingo falando sobre a congregação cristã do Brasil. Por que vocês podem fazer sua crítica e a gente não pode fazer nossa defesa? Só vocês têm o direito de fazer crítica? A gente não pode fazer defesa? Então quer dizer, o Estado laico e democrático para vocês, para nós não. Vocês podem ter o direito de domingo a domingo criticar a congregação. Aí a gente, quando vai defendê-la, a gente não pode, você está impedido. Democracia é só para mim, para vocês não. É quase uma... E vocês também, vocês praticam caridade aí de domingo a domingo? Vocês também podem fazer a mesma coisa. Por que só irmão seus não? Por que vocês não vão fazer? Não feche o seu canal. Muda o tema do canal. Nós vamos começar agora a conscientizar as pessoas do direito que ela tem. Você falou sobre esse assunto, provavelmente você tem um conhecimento de causa sobre o assunto. Então muda. Você tem 30 mil espectadores. Eu tenho certeza que alguns deles pode ter essa questão de PCD, né, das necessidades que ele precisa, os direitos que eles têm, você pode falar. Então muda, ó, de domingo a domingo você só vai falar isso. Você vai fazer isso? Você está no seu direito democrático de fazer crítica, nós estamos no nosso direito democrático de defendê-lo. Isso não me faz menos cidadão ou menos caridoso. Eu posso fazer também, além dessa defesa, eu posso fazer caridade. Você sabe da vida do irmão Celso Lomo? Sabe se ele não faz caridade? E aí? Então quer dizer, é um argumento bem... É um argumento assim, sem validade, né? Desculpa. Mas até aí tudo bem, você viu. Até aí tudo bem. Mas a gente tem algumas coisas preocupantes, né? Ela pode errar, assim, fazer esse argumento apelativo que ela fez, até aí tudo bem. O problema dela foi aquele segundo, que ela fez uma calúnia, né? Uma mentira, uma distorção, né? Ao que o irmão falou do que o irmão Celso Luz comprou o seu diploma, né? Colou na prova da AB, que ele mente. Isso daí é perigoso. Isso já é parte de ofensa. Quando você faz essa crítica e apelativo, tudo bem. Não que ela esteja certa, mas tudo bem, seu direito. Agora, caluniar o irmão você não pode. Proferir mentiras contra ele você não pode. Tá? Então, se você está falando que ele mente, prove, meu filho. Você está fazendo uma acusação, prove. Então, desculpa, é preocupante esse vídeo da Mal Oliveira. Ela fez coisas, falou coisas fortes e não apresentou nada, né? Então, já que ela falou que entende tanto de justiça, por que ela não vai procurar o advogado dela e perguntar sobre essas indagações que eu coloquei aqui? Eu tenho certeza que ela vai ter uma surpresa, né? Então fica aqui o nosso repúdio, né? Eles gostam de... O esposo dela gosta de fazer notas de repúdio, né? Aqui vai o meu repúdio, né? A essa calúnia que ela fez, tá? E também a minha solidariedade ao irmão Celso Lombo, que foi denegrido a sua imagem, a sua moral,
né? E foi dito que inverdade sobre ele, que ele pratica mentira, isso é uma inverdade, né? Então o irmão Celso Lobo faz um ótimo trabalho aqui na internet. Então fica aqui a nossa nota de repúdio, tá? Eu queria fazer o desafio aqui. Michel Oliveira, sua esposa errou. Você vai fazer uma nota de repúdio lá no seu canal, né, dizendo que não corrobora com a opinião da sua esposa quando ela profere calúnias ao irmão Celso Slon. Você vai fazer essa nota de repúdio lá? Vou ficar aqui no aguardo esperando. Bom, que Deus abençoe a todos e até a próxima.